Psicologia Falada apresenta. De B.F. Skinner. Ciência e Comportamento Humano. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Se você vê valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador e deixar o seu like. Para uma melhor experiência de leitura, tenha o texto em mãos e utilize os seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 6. Modelagem e manutenção do comportamento operante. A continuidade do comportamento. O condicionamento operante modela o comportamento como o escultor modela a argila. Ainda que algumas vezes o escultor pareça ter produzido um objeto inteiramente novo, é sempre possível seguir o processo retroativamente até a massa original indiferenciada e fazer que os estágios sucessivos, através dos quais retornamos a essa condição, sejam tão pequenos quanto quisermos. Em nenhum ponto emerge algo que seja muito diferente do que o precedeu. O produto final parece ter uma especial unidade ou integridade de planejamento, mas não se pode encontrar o ponto em que ela repentinamente apareça. No mesmo sentido, um operante não é algo que surja totalmente desenvolvido no comportamento do organismo, e o resultado de um contínuo processo de modelagem. Isto fica demonstrado claramente no experimento com o pombo. Levantar a cabeça não é uma unidade do comportamento discreta. Não surge, por assim dizer, em um compartimento separado. Reforçamos aspectos apenas levemente diferentes do comportamento observado, enquanto o pombo está de pé ou se move. Mudamos sucessivamente a altura até onde a cabeça devia ser levantada, mas não há nada que possa acuradamente ser descrito como uma nova resposta. Uma resposta como girar um trinco em uma caixa-problema parece ser uma unidade mais discreta, mas apenas porque a continuidade com outros comportamentos é de observação mais difícil. No pombo, a resposta de bicar um ponto na parede da caixa experimental parece diferir de estirar o pescoço, porque não há outro comportamento do pombo que lembre este. Se para reforçar essa resposta simplesmente esperarmos que ela ocorra, e podemos ter que esperar muitas horas, ou dias, ou semanas, a unidade integral parecerá emergir em sua forma final, e como tal ser reforçada. Pode não haver nenhum comportamento apreciável que se possa descrever como quase bicar o ponto. A conexão contínua entre um operante como este e o comportamento geral do pombo, não obstante, pode ser facilmente demonstrada. É a base de um procedimento prático para o estabelecimento de uma resposta complexa. Para fazer o pombo bicar o ponto tão rapidamente quanto possível, procedemos da seguinte maneira. Primeiro damos alimento quando se volta ligeiramente em direção ao ponto, qualquer que seja sua posição no momento. Isto aumenta a frequência desse comportamento. Suspendemos então o reforço, até que seja feito um ligeiro movimento em direção ao ponto. Isto novamente altera a distribuição geral do comportamento sem produzir uma nova unidade. Continuamos reforçando posições sucessivamente aproximadas do ponto, depois reforçando apenas quando a cabeça for levemente levantada, e finalmente apenas quando o bico realmente entrar em contato com o ponto. Podemos conseguir esta resposta final em pouquíssimo tempo. Um pássaro faminto, bem adaptado à situação e ao alimentador, geralmente pode ser levado a responder desta maneira em 2 ou 3 minutos. A probabilidade original da resposta em sua forma final é muito pequena, em alguns casos pode mesmo ser zero. Assim, podemos elaborar operantes complicados que nunca apareceriam no repertório do organismo por outros meios. Reforçando uma série de aproximações sucessivas, conseguimos em pouco tempo uma alta probabilidade para uma resposta muito rara. Este procedimento é eficaz por reconhecer e utilizar a natureza contínua de um ato complexo. O ato total de voltar-se para o ponto de qualquer ponto da caixa, caminhar em sua direção, levantar a cabeça e bicá-lo pode assemelhar-se a uma unidade funcionalmente coerente do comportamento, mas é construído por um processo contínuo de reforço diferencial de comportamento indiferenciado, tal como o escultor modela sua figura de uma massa de argila. Quando esperamos por uma instância completa singular, reforçamos uma sequência semelhante, porém com muito menor eficácia, pois os primeiros passos não serão adequadamente reforçados. Esta exposição falha em um aspecto. É possível perceber uma descontinuidade entre chegar a cabeça próximo ao ponto e bicar. O movimento de bicar geralmente emerge como uma unidade obviamente pré-estabelecida. Há duas explicações possíveis. Um pombo adulto poderá ter já desenvolvido uma resposta de bicar bem definida que pode emergir na presente ocasião. A história desta resposta poderia mostrar uma idêntica continuidade se pudéssemos refazê-la.
É possível, contudo, que haja uma descontinuidade genética e que em um pássaro como o pombo, a resposta bicar tenha uma frequência especial e uma especial coerência como uma forma de comportamento da espécie. Vomitar e espirrar são respostas humanas que provavelmente têm uma unidade genética semelhante. A continuidade com outro comportamento deve ser buscada no processo evolutivo. Mas essas unidades genéticas são raras, ao menos entre os vertebrados. O comportamento com o qual frequentemente deparamos, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, modifica-se continuamente a partir de uma matéria básica grandemente indiferenciada. Através do reforço de instâncias ligeiramente excepcionais de comportamento, uma criança aprende a levantar-se sem ajuda, a ficar de pé, a andar, a segurar objetos e a girá-los. Posteriormente, através do mesmo processo, aprende a falar, a cantar, a dançar, a jogar, em resumo, a exigir o enorme repertório característico do adulto normal. Quando investigamos o comportamento nesses estágios ulteriores, achamos conveniente distinguir entre vários operantes que diferem entre si na topografia e produzem diferentes consequências. Assim, o comportamento é fracionado para facilitar a análise. Estas partes são as unidades que consideramos e cujas frequências desempenham um importante papel na busca das leis do comportamento. São atos nos quais, no vocabulário do leigo, o comportamento se divide. Mas se considerarmos diversas de suas propriedades quantitativas, a natureza última contínua do comportamento não deve ser esquecida. A negligência desta característica tem sido responsável por muitos dos difíceis problemas na teoria do comportamento. A generalização de respostas é um exemplo deste efeito, às vezes também chamado transferência ou indução de respostas. Quando reforçamos um operante, muitas vezes produzimos um aumento notável na frequência de outro. O treino em uma área do comportamento relativo à habilidade pode melhorar o desempenho em outra. O sucesso em um campo de atividade pode incrementar a tendência a agir em outros. Ao dispor ótimas contingências de reforço na clínica ou em alguma instituição, o psicoterapeuta aumenta a frequência do comportamento em todas as situações. Mas como isso é possível? O que é essa transferência que parece aumentar a frequência de comportamento sem reforçá-los diretamente? Este é um bom exemplo de pseudoproblema. Dividimos o comportamento em unidades rápidas e rígidas e depois nos surpreendemos ao constatar que o organismo menospreza os limites por nós colocados. É difícil conceber duas respostas que não tenham algo em comum. Por vezes é o mesmo sistema muscular utilizado. O efeito reforçador pode refletir este fato melhor do que o nosso procedimento arbitrário, que é chamar as respostas de unidades separadas. Mais ainda, quando reforçamos a resposta final em uma sequência que contém muitos membros precorrentes, podemos aumentar a frequência de todas as unidades que contêm os mesmos membros precorrentes. Nossa habilidade na manipulação de instrumentos e ferramentas transfere-se de um campo de reforço para outro. A explicação tradicional da transferência sustenta que a segunda resposta é reforçada apenas quando as respostas possuem elementos idênticos. É um esforço que tende a manter a noção de unidade de resposta. O meio mais útil de colocar a questão é dizer que os elementos são reforçados onde quer que ocorram. Isto nos leva a identificar o elemento, e não a resposta, como a unidade do comportamento. É uma espécie de átomo comportamental, que pode nunca aparecer sozinho em ocasião alguma, mas é ingrediente ou componente essencial de todos os exemplos observados. O reforço de uma resposta aumenta a probabilidade de todas as respostas que contêm os mesmos elementos. O comportamento verbal fornece ótimos exemplos da necessidade de se considerar esses átomos. Muitas respostas verbais são executadas pela mesma musculatura. São respostas, entretanto, presumivelmente compostas de um número razoavelmente pequeno de elementos idênticos. Comumente não se reconhece isto, ao considerar o comportamento verbal como composto de unidades separadas, por exemplo, as palavras, da gramática. Uma análise rigorosa mostra que, de modo algum, a palavra é a unidade funcional. Grandes complexos de palavras, idiotismos, frases ou passagens memorizadas, podem variar sob o controle de uma única variável. Por outro lado, podemos observar o controle funcional separado dos átomos pelo menos tão pequenos quanto os sons separáveis do discurso. Temos que reconhecer estas pequenas unidades para explicar respostas verbais distorcidas, como as transposições acidentais de palavras, letras e certos lapsos verbais, assim como os recursos estilísticos que são a aliteração, assonância, rima e ritmo. Faltam-nos instrumentos adequados para lidar com a continuidade do comportamento,
ou com a interação entre operantes atribuíveis a unidades atômicas comuns. Entretanto, o operante representa um nível válido de análise, porque as propriedades que definem uma resposta são dados observáveis. Um dado conjunto de propriedades pode ser devido a uma unidade funcional, ainda que finalmente devam ser desenvolvidos métodos que não considerem as unidades nesse nível, não são imprescindíveis para nosso entendimento das principais propriedades dinâmicas do comportamento. Reforço diferencial. Embora o reforço operante seja sempre um instrumento de seleção de certas magnitudes de respostas entre outras, é possível distinguir entre a produção de uma nova unidade relativamente completa e a feitura de pequenas mudanças na direção de uma maior eficácia em uma unidade existente. No primeiro caso, estamos interessados em como o comportamento é adquirido, no segundo, em como é refinado. É a diferença entre saber como se faz alguma coisa e fazê-la bem. O último é o campo da habilidade. A contingência que aperfeiçoa a habilidade é o reforço diferencial de respostas que possuem propriedades especiais. Pode ser fornecido automaticamente pelas exigências mecânicas do ambiente. Ao aprender a jogar bem uma bola, por exemplo, certas respostas devem soltar a bola dos dedos para diante no momento de sua maior velocidade. Estas respostas são diferencialmente reforçadas pelo fato de que, quando lançada, a bola percorre uma distância considerável. Outros exemplos nos quais o lançamento da bola acontece antes ou depois do momento apropriado não são reforçados. Temos a propensão de esquecer o quão complexo é este ato, e quanto reforço diferencial se requer para que a criança produza uma sequência temporal adequada. Em jogos, habilidades e certos desempenhos artísticos, diferenças extremamente refinadas na execução do comportamento produzem diferenças importantes nas consequências. As consequências mencionadas são geralmente os reforçadores condicionados sumariados no capítulo, vê reforçadores primários, poucas vezes estão aí incluídos. Também importantes são os reforçadores negativos que serão considerados no capítulo 11. Por exemplo, as consequências que são eficazes no condicionamento de respostas posturais na locomoção, ou na manutenção de uma posição vertical, são em grande parte esquivar-se a quedas, ferimentos e posições deselegantes ou dolorosas. O reforço que desenvolve a habilidade deve ser imediato. De outro modo, a precisão do efeito diferencial se perde. Em muitas áreas práticas, o comportamento hábil é estimulado pela disposição de um ligeiro relato da realização. Na prática de tiro, por exemplo, propriedades de resposta em escala extremamente pequena são reforçadas diferencialmente por um tiro no alvo ou por um erro. Propriedades desta magnitude podem ser selecionadas apenas se o reforço diferencial for imediato. Mas mesmo quando um tiro na mosca pode ser visto pelo atirador, o relato é retardado pelo tempo que leva para o projétil alcançar o alvo. É possível que esta lacuna seja preenchida pelo reforço condicionado fornecido pelo sentir o tiro. O atirador finalmente sabe, antes que o alvo seja atingido, se o tiro vai ser bom ou mau. Seu próprio comportamento gera uma retroação, um feedback, estimulante, com certas formas da qual são seguidas por tiros na mosca, outras por erros. O problema mais imediato é atirar de forma que gere a sensação, seguida por um tiro certo. Em empreendimentos mais vigorosos a retroação, o feedback é mais nítida. A boa forma no boliche, por exemplo, é reforçada pelo feedback do corpo do jogador. Isto não significa que o atirador continuará a atirar bem, ou o jogador de boliche a jogar bem, mesmo que não receba relatos do efeito sobre o alvo ou sobre as garrafas. O relato é necessário para a manutenção do poder de reforço condicionado do feedback. Se as contingências diferenciais mudarem, a topografia do comportamento mudará com elas. Mesmo as respostas mais comuns que nos permitem andar erguidos sobre dois pés, continuam a ser modificadas pelo ambiente. Quando andamos no convés de um navio, prevalece um conjunto especial de contingências na manutenção de nossa orientação no campo gravitacional. O novo reforço diferencial dá origem às pernas de marinheiro. Ao fim da viagem, as antigas contingências provocam uma mudança reversa. As contingências de reforço dispostas pela sociedade são especialmente suscetíveis de mudança. O comportamento verbal fornece muitos exemplos bons. Na primeira infância, as respostas vocais indiferenciadas obtêm sucesso. Pais indulgentes podem mesmo reforçar o falar como criança na adolescência ou mesmo depois. Mas, finalmente, o comportamento verbal será bem-sucedido apenas quando gerar o comportamento adequado no ouvinte médio. Assim, a forma do comportamento vem a corresponder cada vez mais aos padrões de uma dada comunidade. Quando mudamos de uma comunidade para outra, a topografia de nosso comportamento poderá mudar.
Alguns reforços diferenciais tornam uma resposta mais ou menos intensa ou forte sem alterar de modo apreciável sua topografia. Certas contingências naturais no ambiente nos levam a empurrar ou a levantar com mais força para mover objetos, puxar com mais força para separar objetos, pular com mais empenho para alcançar uma determinada altura e assim por diante. Ao chamar alguém à distância, ou ao falar a um surdo, nosso comportamento só será reforçado quando alcançar certos níveis de som. Testes de força e outros jogos competitivos fornecem exemplos destas contingências diferenciais. Quando uma bola pesada for arremessada além de uma certa marca, quando uma barra horizontal for superada por um salto, quando uma bola for arremessada e atingir o alvo, e quando, como resultado, um recorde for quebrado ou um jogo for ganho, o reforço diferencial estará agindo. Poderá até um certo ponto mudar a topografia do comportamento e produzir boa forma, mas tem um efeito importante sobre a mera força com a qual o comportamento é executado. Usamos reforço diferencial para moldar e intensificar o comportamento de outros no que pode ser chamado, como veremos no capítulo 20, de controle deliberado. O efeito também pode ser completamente não intencional. A mãe que se queixa do fato de seu filho de 3 anos esbravejar e chorar para obter atenção de um modo aborrecido, pode não perceber que o seu próprio comportamento é o responsável pela situação. Quando está ocupada com outras mães, provavelmente não responde a um chamado ou apelo feito em um tom normal de voz. Quando a criança eleva a voz, ela responde. Isto é reforço diferencial. A intensidade média do comportamento vocal da criança aumenta. Quando a mãe estiver adaptada ao novo nível, outra vez são reforçados os sons mais altos. Seguem-se diferenciações posteriores no sentido de respostas altas. A voz da criança pode também variar de entonação. O que nós chamamos manha pode ser encarado como falar com uma mistura de choro. Este modo de falar parece assegurar mais um efeito, e é por isso diferentemente reforçado. De fato, aquilo que denominamos comportamento incômodo é em geral aquele comportamento especialmente eficaz em fazer outra pessoa agir. O reforço diferencial fornecido por pais preocupados ou negligentes está bem próximo do procedimento que adotaríamos se tivéssemos que condicionar uma criança a ser importuna. A manutenção do comportamento dentre as razões pelas quais o termo aprendizagem não é equivalente a condicionamento operante. Estádio que tradicionalmente tem sido confinado ao processo de aprender como fazer alguma coisa. Na aprendizagem por ensaio é erro, por exemplo, o organismo aprende como sair de uma caixa ou como encontra o caminho através de um labirinto. É fácil ver por que a aquisição do comportamento deveria ser acentuada. Os primeiros aparelhos usados para o estudo da aprendizagem não revelam os processos básicos diretamente. O efeito do reforço operante é mais proeminente quando há uma mudança sensível no comportamento. Isto ocorre quando um organismo aprende como fazer uma resposta que não fazia ou não podia fazer antes. Uma medida mais sensível, contudo, nos permite lidar com casos nos quais a aquisição do comportamento é de menor importância. O condicionamento operante continua a ser eficaz mesmo quando não há mudança posterior que possa ser chamada de aquisição ou mesmo de melhora na habilidade. O comportamento continua a ter consequências e estas continuam a ser importantes. Se não mais há consequências, ocorre a extinção. Quando temos de considerar o comportamento do organismo em toda sua complexidade da vida diária, necessitamos estar constantemente alertas para os reforços que prevalecem e que mantêm o comportamento. Podemos, na realidade, ter pouco interesse em saber como o comportamento possa ter sido originalmente adquirido. Preocupamo-nos apenas com a atual probabilidade de ocorrência, que pode ser entendida apenas através do exame de contingências atuais de reforço. Este é um aspecto do reforço que só muito raramente é abordado nos tratados clássicos da aprendizagem. Reforço intermitente. Em geral, o comportamento que age sobre o meio físico imediato é consistentemente reforçado. Orientamo-nos na direção de objetos e aproximamo-nos, buscamos, pegamos. Com um repertório estável de respostas que tem consequências uniformes originais das propriedades ópticas e mecânicas da natureza. É possível, obviamente, perturbar esta uniformidade. Em uma casa de espelhos de um parque de diversões, ou em um compartimento destinado a fornecer perspectivas falsas no sentido vertical, as respostas bem estabelecidas podem falhar em seus efeitos habituais. Mas o fato de que estas condições são tão raras a ponto de possuírem valor comercial testemunha a estabilidade do mundo cotidiano. Grande parte do comportamento, entretanto, é reforçado apenas intermitentemente. Uma determinada consequência pode depender de uma série de eventos não facilmente previsíveis.
Nem sempre ganhamos quando jogamos cartas ou dados, pois as contingências são tão remotamente determinadas que são chamadas de sorte. Nem sempre se encontra um bom gelo, ou uma boa neve, quando se vai patinar ou esquiar. As contingências que requerem a participação de outras pessoas parecem ser especialmente incertas. Nem sempre conseguimos uma boa refeição em um determinado restaurante, porque nem sempre se pode confiar nos cozinheiros. Nem sempre obtemos uma resposta quando telefonamos a um amigo, porque o amigo nem sempre está em casa. Nem sempre encontramos uma caneta quando a procuramos nos bolsos, porque podemos não ter colocado a caneta nos bolsos. Os reforços característicos da indústria e da educação são quase sempre intermitentes, por não ser praticável controlar o comportamento pelo reforço de cada resposta. Como se deveria esperar, o comportamento reforçado apenas intermitentemente muitas vezes mostra uma frequência de ocorrência imediata. Mas os estudos de vários esquemas em laboratório revelaram complexidades surpreendentes. Em geral, este comportamento é marcadamente estável e mostra grande resistência à extinção. Já foi mencionado um experimento no qual mais de 10.000 respostas apareceram na curva da extinção de um pombo reforçado em um esquema especial. Nada parecido foi jamais conseguido depois de reforço contínuo. Como esta é uma técnica para conseguir mais respostas de um organismo, em troca de um determinado número de reforços, é grandemente usada. Os salários são pagos de modo especial e apostas e aparelhos de jogo são engendrados de forma que pague em esquemas especiais, porque há retorno de reforço relativamente grande em tais casos. Aprovação, afeto e outros favores pessoais com frequência são intermitentes. Não apenas porque a pessoa que fornece o reforço pode comportar-se de diferentes maneiras em ocasiões diferentes, mas precisamente porque pode ter verificado que semelhante esquema produz um retorno mais estável, persistente e proveitoso. É importante distinguir entre esquemas estabelecidos segundo um sistema fora do organismo e esquemas controlados pelo próprio comportamento. Um exemplo do primeiro é um esquema de reforço determinado por um relógio, como quando reforçamos um pombo a cada 5 minutos, deixando sem reforço todas as respostas intervenientes. Um exemplo do segundo é um esquema no qual uma resposta é reforçada depois que um certo número de respostas foi emitido, como quando reforçamos cada 50ª resposta do pombo. Os dois casos são semelhantes, no sentido de que em ambos reforçamos intermitentemente, mas diferenças sutis na contingência levam a resultados muito diferentes, muitas vezes, do grande significado prático. Reforços em intervalos. Se reforçarmos o comportamento em intervalos regulares, um organismo como o rato ou pombo se ajustará a uma frequência de respostas quase constante, determinada pela frequência do reforço. Se reforçarmos a cada minuto, o animal responde rapidamente, se a cada 5 minutos muito mais lentamente. Efeito semelhante sobre a probabilidade de resposta é característico do comportamento humano. O número de vezes que discamos um determinado número do telefone depende, permanecendo as mesmas condições, de quantas vezes obtivemos resposta. Se duas agências fornecem o mesmo serviço, provavelmente chamaremos aquela que responde mais frequentemente. Há menor probabilidade de procurarmos amigos ou conhecidos com os quais só ocasionalmente passamos bons momentos, e escrevermos com menor probabilidade a um correspondente que raramente responde. Os resultados experimentais são suficientemente precisos para sugerir que, em geral, o organismo devolve um certo número de respostas por cada resposta reforçada. Veremos, entretanto, que os resultados dos esquemas de reforço não são sempre reduzíveis a um equacionar simples de entradas e saídas. Como o comportamento que aparece sob o reforço em intervalos é especialmente estável, é útil também no estudo de outras variáveis e condições. A medida ou quantidade de cada reforço afeta a frequência. Mais respostas aparecem em compensação a um reforço maior. Espécies diferentes de reforçadores também produzem frequências diferentes, e estas podem ser usadas para classificar os reforçadores pela ordem de eficácia. A frequência varia com a proximidade de reforço. Uma ligeira demora entre a resposta e o recebimento do reforçador significa uma frequência menor. Outras variáveis estudadas sob reforço em intervalo serão discutidas em capítulos posteriores. Incluem o grau de privação e a presença ou ausência de certas circunstâncias emocionais. Esquemas ótimos de reforço são frequentemente de grande importância prática. Muitas vezes são discutidos em conexão com outras variáveis que afetam a frequência. Reforçar um homem com 50.000 cruzeiros de uma só vez pode não ser tão eficaz quanto reforçá-lo com 5.000 cruzeiros em 10 diferentes ocasiões durante o mesmo período.
Isto acontece especialmente entre os povos primitivos, em que os reforçadores condicionados não foram estabelecidos para suprir a lacuna temporal entre a resposta e sua consequência. Há também muitas interações sutis entre esquemas de reforço e níveis de motivação, proximidade de reforço e assim por diante. Se o comportamento continua a ser reforçado em intervalos fixos, intervém um outro processo. Como as respostas nunca são reforçadas logo após o último reforço, ocorre finalmente uma mudança, a ser descrita no capítulo 7º, na qual a frequência de resposta é baixa por um certo tempo depois de cada reforço. A frequência eleva-se novamente quando o intervalo de tempo se escoa, o qual não pode ser distinguido, presumivelmente pelo organismo, do intervalo no qual é reforçado. Estas mudanças na frequência não são características do efeito dos salários na indústria, os quais, por outro lado, podem parecer exemplos de um esquema de intervalo fixo. A discrepância é explicada pelo fato de que outros sistemas reforçadores são usados para manter um determinado nível de trabalho. Como veremos no capítulo 25, diminuir o salário de um homem de acordo com os atrasos que tem na hora de entrada garante sua presença todos os dias, através do estabelecimento de um cartão de ponto, como um reforçador condicionado. O reforço aversivo, capítulo 11, aplicado por um supervisor ou pelo patrão é, entretanto, o suplemento principal do salário em intervalo fixo. Uma baixa probabilidade de resposta logo após cada reforço pode ser eliminada com o chamado reforço, em intervalo variável ponto no lugar de reforçar uma resposta a cada 5 minutos, por exemplo, reforçamos a cada 5 minutos em média, de modo que o intervalo interveniente pode variar de, no mínimo poucos segundos a, por exemplo, 10 minutos. Ocasionalmente o reforço ocorre logo após o último reforço recebido, e assim o organismo continua a responder por todo o tempo. Seu desempenho sob esse esquema é marcadamente estável e uniforme. Verificou-se que os pombos reforçados com comida em um intervalo variável de 5 minutos em média, entre os reforços respondem, por um período de aproximadamente 15 horas com uma frequência de 2 a 3 respostas por segundo, sem pausa maior que 15 ou 20 segundos durante todo o período. Geralmente é difícil extinguir uma resposta depois de um esquema semelhante. Muitas espécies de reforços sociais e pessoais são fornecidos numa base que é na essência um intervalo variável, e às vezes, se estabelece um comportamento extraordinariamente persistente. Reforços em razão. Obtém-se um resultado inteiramente diferente quando o esquema de reforço depende do comportamento do próprio organismo, quando, por exemplo, reforçamos cada quinta resposta. É este o reforço em razão fixa, a razão das respostas reforçadas pelas não reforçadas. O esquema é bastante comum na educação, em que o estudante é reforçado por completar uma tarefa qualquer. É essencialmente a base para o pagamento profissional, empreitadas e para as vendas por comissão. Na indústria é conhecido como pagamento por peça ou por tarefa. É um sistema de reforço que naturalmente encontra o favor dos empregadores, pois o custo do trabalho requerido para a produção de um dado resultado pode ser previamente calculado. O reforço em razão fixa gera uma frequência muito alta de respostas, mesmo que a razão não o seja. Uma pequena diferença na frequência aumenta a frequência do reforço, resultando disso que a frequência pode crescer ainda mais. Sem a intervenção de nenhum outro fator, a frequência poderá alcançar os valores mais altos possíveis. Um fator de limitação, que se faz sentir na indústria, é a fadiga. A alta frequência de resposta e as horas seguidas de trabalho geradas por este esquema podem ser perigosas para a saúde. Por esta razão, principalmente, o pagamento por peça em geral encontra ferrenha oposição por parte das organizações operárias. Outra objeção a este tipo de esquema baseia-se na possibilidade de, assim que a frequência aumentar, a agência reforça, dora estabelecer uma razão maior. No laboratório, depois de reforçar primeiramente cada 10 respostas e depois cada 15, pode-se descobrir que é possível reforçar apenas cada centésima resposta. Não obstante fosse impossível usar esta razão desde o início. Na indústria, o empregado cuja produtividade aumentou como resultado de um esquema por peça pode receber um salário tão alto que o empregador sinta-se justificado ao aumentar o número de unidades de trabalho requeridas por uma dada unidade de pagamento. Sob razões de reforço que podem ser mantidas, o comportamento finalmente mostra uma probabilidade bastante baixa logo após cada reforço, como acontece no caso do reforço por intervalo fixo. O efeito acentua-se sob razões fixas altas, porque o organismo tem sempre um longo caminho a percorrer antes do próximo reforço. Onde quer que um esquema por tarefa seja usado, na indústria, na educação, nas vendas ou nas profissões,
Muitas vezes observa-se o aparecimento, logo após que uma unidade de trabalho seja completada, de interesse e ânimo mais baixos. Quando o novo ciclo de respostas começa, cada resposta melhora a situação, e quanto mais o organismo responde, maior a probabilidade de ocorrência de reforço. O resultado é um gradiente de aceleração uniforme, e o organismo respondendo mais e mais rapidamente. A condição que finalmente prevalece sob o reforço em razão fixa alta não é, no final de contas, um eficiente modo de responder. O uso que faz do tempo útil é relativamente pobre, e as razões mais altas podem ser especialmente fatigantes. O estudo de laboratório do reforço por razão mostrou que para um dado organismo, e uma dada quantidade de reforço, há uma razão limite, além da qual o comportamento não pode ser mantido. Ultrapassar esta razão resulta em um grau extremo de extinção que denominamos abulia, capítulo 5º. Longos períodos de inatividade começam a aparecer entre cada conjunto de respostas. Isto não é fadiga física, como se pode facilmente demonstrar passando a outro esquema. Muitas vezes é denominado fadiga mental, mas esta designação não acrescenta nada ao fato observado de que, além de uma certa razão de reforço muito alta, o organismo simplesmente não apresenta um comportamento útil. Tanto no estudo de laboratório do reforço por razão, quanto em sua aplicação prática na vida cotidiana, os primeiros sinais da tensão imposta, por uma razão alta demais, são observadas nessas falhas. Antes que cessem as respostas de um pombo incompleta, a bolia com frequência não responderá por longo tempo após cada reforço. Da mesma maneira, o estudante que terminou um trabalho para nota de semestre, talvez com grande rapidez no fim do gradiente, acha difícil recomeçar a trabalhar em uma nova tarefa. Nestes esquemas de reforço por razão, a exaustão pode ocorrer devido à falta de um mecanismo de autorregulação. No reforço em intervalo, por outro lado, a qualquer tendência para extinguir-se opõe-se o fato de que, quando a frequência declina, o primeiro reforço será recebido por poucas respostas. O esquema de intervalo variável também se autoprotege. Um organismo estabilizará seu comportamento em uma determinada frequência sob qualquer amplitude de intervalo. Podemos nos livrar das pausas após os reforços em um esquema de razão fixa, através de simples adoção do mesmo procedimento usado no reforço por intervalo variável. Simplesmente variamos as razões, dentro de uma amplitude considerável, ao redor de algum valor médio. Respostas sucessivas podem ser reforçadas e muitas centenas de respostas não reforçadas podem ser interpostas entre os reforços. A probabilidade de reforço, a qualquer momento, permanece essencialmente constante, e o organismo se ajusta mantendo uma frequência constante. Este reforço por razão variável é muito mais poderoso que um esquema de razão fixa com o mesmo número médio de respostas. Um pombo pode responder muito rapidamente, por exemplo, 5 vezes por segundo, e manter esta frequência por muitas horas. A eficácia destes esquemas na produção de altas frequências, há muito tempo conhecida pelos proprietários de casas de jogo. Caça-níqueis, roletas, dados, corridas de cavalos, etc., pagam em um esquema do reforço por razão variável. Cada aparelho tem seus reforços auxiliares próprios, mas o esquema é a característica importante. Ganhar depende de apostar, e mais ainda, do número de apostas feitas, mas não se pode prever o quanto se vai ganhar. A razão é variada por um dentre inúmeros sistemas casuais. O jogador patológico exemplifica o resultado. Como o pombo com suas 5 respostas por segundo durante muitas horas, ele é vítima de uma imprevisível contingência de reforço. O lucro ou a perda líquida final é quase irrelevante na explicação da eficácia do esquema. Um esquema intercruzado. Em experimentos de laboratórios é muito fácil combinar reforço por razão e por intervalo, de forma que o reforço seja determinado tanto pela passagem do tempo, quanto pelo número de respostas emitidas e não reforçadas. Neste caso, se o organismo responde rapidamente, responde muitas vezes antes de ser reforçado, mas se responde devagar. Apenas algumas respostas ocorrem antes do reforço. Este esquema se parece tanto com o de reforço por intervalo, quanto o de reforço por razão, dependendo dos valores escolhidos para a combinação. Mas há indícios de que há uma região intermediária na qual nenhum esquema predomina, e onde o comportamento resultante será instável. Ainda que este esquema intercruzado possa parecer muito arbitrário, é exemplificado por inúmeras situações sociais em que, como veremos no capítulo 19, o agente reforçador pode ser afetado pelo nível de comportamento reforçado. É possível reforçar um organismo apenas quando as respostas ocorrem com uma frequência especificada.
Se reforçarmos somente, por assim dizer, as 4 respostas precedentes, quando ocorrem dentro de 2 segundos, produzimos uma frequência bastante alta. Isso será mantido mesmo quando reforçarmos apenas a intervalos variáveis com um intervalo médio razoavelmente grande. As frequências excedem aquelas que prevalecem sob um esquema de razão variável, com a mesma frequência líquida de reforço. Reforçar uma baixa frequência de respostas em intervalos variáveis tem o efeito oposto de gerar uma frequência baixa contínua. Estes estudos revelaram muitos fatos, com pormenores demais para que possam ser discutidos aqui, que explicam por que um dado esquema de reforço tem o efeito que tem. Os efeitos de um esquema são devidos às contingências que prevalecem no momento do reforço. Estes esquemas são, em outras palavras, meios simples e pouco acurados de reforçar frequências de respostas. Muitas vezes são o modo mais conveniente de fazer isto, o que pode explicar seu uso muito difundido no controle prático do comportamento. Mas com instrumentos apropriados talvez seja possível aperfeiçoar práticas estabelecidas em todos esses campos. Assim, as máquinas de jogo poderiam ser aperfeiçoadas, do ponto de vista do proprietário, pela introdução de artifícios que pagarão em uma base de intervalo variável, mas apenas quando a frequência de jogo for extremamente alta. O artifício precisará ser mais complexo que a máquina caça-níqueis ou que a roleta, mas indubitavelmente será mais eficaz em induzir ao jogo. Esquemas de pagamento na indústria, nas vendas e nas profissões e o uso de bônus, incentivos, gratificações, etc., podem ser aperfeiçoados do ponto de vista da produtividade máxima. Se estes aperfeiçoamentos serão ou não permitidos é assunto a ser discutido mais tarde. Um esquema de reforço não só aumenta a produtividade, mas também aumenta o interesse, o moral e o bem-estar do trabalhador. Qualquer decisão concernente a uma escolha de esquema se complica por este fato. De qualquer modo, poderemos agir inteligentemente nesta área, somente se possuirmos informação clara com relação à natureza e ao efeito dos artifícios, responsáveis pela manutenção do comportamento. Temos muito a ganhar com o estudo cuidadoso dos resultados das análises experimentais.